Este é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet. É o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade para a crise não te derrubar. Você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de 100 a 500 reais por dia de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar sua vida e começar a lucrar hoje mesmo. Pessoal, olha só, nos últimos 14 dias eu fiz mais de 70 mil reais em vendas na Hotmart. Na Monetize, no mês, eu fiz mais de 200 mil em vendas. Eu quero te ensinar como que eu faço isso. Clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Aprende com quem sabe de verdade. A goleada do Palmeiras, a gente já sabe, vai dar uma goleada incrível. Eu também acho que o Everton hoje é mais regular, mas assim, eu acho o Cássio ainda um goleiro mais decisivo, o goleiro que ganha 3 pontos. Eu sou fã de goleiro que ganha 3 pontos, então eu vou votar no Cássio por conta de ser um goleiro que ganha 3 pontos. Cássio. Deu 2-1 Everton. Na lateral direita, os nossos setoristas que cobrem o Palmeiras apostam na escalação do Gabriel Menino e não no Maicon hoje. Por isso a gente vai fazer o Mike. A gente vai fazer o nosso Quem é Melhor com Fagner ou Gabriel Menino. E aí, Arnaldo Ribeiro? Bom, aí é só a largada, tá? Eu voto no Fagner também. Acho que o Gabriel Menino ainda tem muito a evoluir. Talvez a lateral seja até uma boa opção e não volante como ele é de origem, mas eu voto no Fagner. E aí, Zé? O Gabriel, ele ainda é menino, tem o menino no seu nome, mas em comparação com o Fagner sai na frente, né? Por ser um jogador com ampla experiência e por tudo que também já conquistou e o momento. O Gabriel Menino, para mim, não é lateral, ele é um primeiro ou segundo volante e já fez grandes partidas na base do Palmeiras e também de seleção brasileira. Mas nesse quem é quem, eu fico no Fagner. Aliás, fica a dúvida se quando o Gabriel Menino já tiver mais de 40 anos jogando bola como você, ele ainda vai se chamar Gabriel Menino. E aí, Lino? Tomara que a gente se envergonhe um dia desse voto que a gente está dando, né? E que a gente veja lá no final da estrada o Gabriel, menino imenso, crescendo na carreira, sendo um tremendo jogador, e alguém lembra, você lembra aquele dia que você falou que o Fagner era melhor do que o Gabriel Menino? Então, hoje eu fico com o Fagner, mas o Gabriel vai dar um tremendo jogador. Na zaga, 1-1, o goleiro deu do Palmeiras, lateral direito do Corinthians. Na zaga a gente vai colocar as 4 opções e vocês podem escolher a dupla que bem entenderem. Começo contigo, Zé Roberto. Gil, Avelar, Felipe Melo e Vitor Hugo, você pode escolher 2 para montar a sua zaga. Eu gosto muito dessa zaga do Palmeiras. O Felipe Melo, quando foi deslocado para zagueiro, fez boas partidas, né, no início da temporada, vem mantendo um nível muito bom e na ausência do Gomes joga o Vitor Hugo. Eu ficaria com a dupla Felipe Melo e Vitor Hugo, até porque o Avelar eu não vi ainda jogar como zagueiro, ele é lateral de origem, e se tratando de dupla, né, eu não sei como vai jogar essa dupla Gil e Avelar, como é uma dupla que eu já conheço e pelo início do Felipe Melo e Vitor Hugo, que volta a jogar, que já fez grandes jogos e é um grande jogador, eu fico com essa dupla Felipe Melo e Vitor. E você, Lino? Pode misturar, não pode? Foi isso que você falou? Pode. Então eu acho que Gil e mais um. Seria o Gustavo Gomes se estivesse no Palmeiras. Eu ainda não me convenci de que o Felipe Melo é o zagueiro que o Luxemburgo acha que ele vai ser e que muita gente tem certeza que ele será. Eu ainda duvido do Felipe Melo como zagueiro, principalmente nos jogos de alto nível, quando chegar a Libertadores, quando você tiver preocupação com falta muito próxima da área, com equilíbrio emocional, com um jogador que é capaz de, num lance, num descuido, num problema qualquer, colocar tudo a perder. Eu não confio no Felipe Melo como zagueiro. Portanto, para mim, Felipe Melo, tecnicamente, poderia até entrar
mas eu fico com o Vitor Hugo e o Gil. E você, Arnaldo Ribeiro? Felipe Melo, ainda não me convenceu totalmente, Lino, mas sou fã dele como jogador. Felipe Melo e Gil. E o Felipe Melo, sem o Dudu, vai ter ainda mais responsabilidade nesse Palmeiras. Vai ser mais time dele do que já é, hein? Mas eu ponho Felipe Melo e Gil. Felipe Melo e Gil. Como é que ficou aí, diretor? Todo mundo com 2 votos. Cabe a mim, então, desempatar. Eu vou de Gil e Felipe Melo. As minhas opções aí. Gil e Felipe Melo. Na lateral esquerda, a gente traz aquele que já foi eleito o melhor jogador de um campeonato uruguaio, que é o Matias Vinha, contra o Carlos Augusto. Zé Roberto, como é a sua posição? Eu vou deixar que você escolha primeiro, hein? O Matias, eu confesso a vocês que vi jogar pouco no Uruguai, mas os jogos que eu vi me surpreendeu. Chegou no Palmeiras, não sentiu peso nenhum da camisa, vestiu a camisa, vem mantendo uma regularidade muito boa de jogos, e então eu fico com o Vinha. Cara, eu sou péssimo de previsões, né? Eu erro assim lindamente todas, mas tenho muito orgulho desses fracassos. O Globoesporte.com me pediu uma lista de 10 jogadores que eu acho que vão ser destaque no Campeonato Brasileiro. Temo pelos 10 que eu escolhi, dado o meu histórico. Mas entre os 10, eu coloquei o Matias Vinhas, porque esse começo dele de Palmeiras realmente me impressionou. E você, Arnaldo Ribeiro? Eu lembro das suas previsões na Placar. Qual que eram os indicados da temporada? Tudo, um quebrava o pé, o outro era vendido, o outro era o pior da posição no campeonato. Eu sei. Não visava nenhum, né? Não, tô brincando. Eu acho que eu tô com vocês aqui. Não sei se vai ser tudo isso que você imagina, mas no duelo em particular do derby, eu sou o uruguaio, Matias Vinha. E aí, Lino? Eu espero que o Vinha supere a maldição de André Rizek e seja tudo aquilo que você falou na temporada, mas eu voto no Vinha. Tá certo. Vamos para o meio campo, então, amigos. A gente vai, assim como a gente fez com os zagueiros, a gente coloca os 2 jogadores classificados como volantes, mas são jogadores de meio campo, mas a gente coloca esses 4 aqui e vocês podem embaralhar e escolher 2. Arnaldo Ribeiro, escolha seus 2. Olha, eu gosto muito do Camacho, mas ali com esses 2 jogadores do Palmeiras, eu acho que a dupla estava se acertando quando o futebol parou. O Ramírez voltando a jogar num nível razoável, não ainda como ele sabe jogar, mas num nível razoável. Eu fico com Bruno Henrique e Ramírez, os 2 do Palmeiras. E você, Zé Roberto? Então, eu também concordo com o Arnaldo. Quando a dupla Palmeiras estava começando a pegar assim, se encontrar dentro dos jogos, o Ramiro teve a lesão, mas no quadro eu fico com o Bruno Henrique e fico com o Gabriel. O Gabriel, primeiro volante, Bruno Henrique com chegada na área, com mais liberdade. Meio campo aí é bom. Mordedor. E aí, Lino? Eu fico com Bruno Henrique e Camacho. O Ramírez vai crescer muito no Palmeiras ainda, mas já que o meu critério foi momento, acho que o Camacho ainda contribui mais. O Bruno Henrique teve 3 votos e os demais tiveram 1, né? Cabe a mim desempatar, eu vou de Bruno Henrique e Ramírez. Bruno Henrique e Ramírez são os meus eleitos. Agora a gente vai para os jogadores mais ofensivos. No lado direito, Ramiro e William. Com a escalação do Rony, a gente imagina que o William vai jogar pela direita. São jogadores diferentes, de características diferentes, mas que ocupam o mesmo lado do campo. E aí, Lino, Ramiro ou William? Eu acho que vai dar o Rony por esse lado para explorar o lado esquerdo do Corinthians, mas eu fico com o William, sem pensar. O Ramiro ainda é um jogador que já estava sendo questionado no Grêmio, que em Porto Alegre todo mundo se surpreendeu com a ida dele para o Corinthians. Tomara que ele cresça no Corinthians, mas eu duvido um pouco que ele seja tão útil assim. Ele estava jogando bem antes de se lesionar, né? Inclusive, a queda de rendimento que o Corinthians teve na Libertadores, muita gente acredita a ausência do Ramiro.
Mas vamos ver como é que ele volta, porque é muito tempo sem jogar bola mesmo. Zé Roberto, William ou Ramiro? Eu fico com o William. William. Arnaldo? Também. Gosto do Ramiro, eu gosto do Ramiro nessa função, mas o William é mais jogador completo, muito bom jogador. A história do William no futebol incomparável com a do Ramiro. Agora a gente vai para a posição assim de armação, do jogador que atua mais centralizado. Luan pelo Corinthians e a nossa aposta para o jogo de hoje, o Rafael Veiga pelo Palmeiras. Esse duelo me intriga em quem vocês vão votar. Zé Roberto, você vota no Luan ou no Rafael Veiga? Ô, Rizek, essa é mais difícil aí, né, meu? Você buscar um dentre os dois, sendo que cada um vivenciou a melhor fase de suas carreiras em outros clubes, né? Rafael Veiga, no Atlético Paranaense, voou. Luan, num período no Grêmio, foi melhor da América. Mas se tratando do clássico de hoje, o momento dos dois atletas, eu vou ficar com o Rafael Veiga, poxa. Eu fico com o Rafael, vou ficar com o Rafael Veiga. E aí, Arnaldo? Eu acho o Rafael mais constante, mais regular, e o Luan de lampejos, algumas jogadas decisivas, até pelo terreno. Os jogos bons do Luan, alguns deles, os poucos, foram na Arena Corinthians. Eu vou votar no Luan com perspectiva que ele possa desequilibrar. Desempata aí, Lino. Acho que nenhum dos dois acho que nenhum dos dois será. Duvido que eles venham explodir, pelo menos brevemente. E um pouquinho o Luan foi, mas... Então eu vou ficar com o Luan aí pela biografia, eu vou fugir do meu critério. Cara, será que um jogador que foi eleito o melhor da América, que é o Luan, jogou um futebol, de encher os olhos naquela Libertadores vencida pelo Grêmio? Ele foi merecidamente o melhor jogador do continente em 2017. O jogador que esteve no radar da imprensa, não da seleção, mas no radar da imprensa para a Copa do Mundo da Rússia. Esse cara não retoma o futebol? O que você acha, Zé? Não, retoma, Rizek, retoma. Como eu mencionei quando eu falei dos outros três, né? Dos outros três atletas, o Rafael Veiga, o Lucas Lima e o Scarpa. O Luan foi um jogador que passou por uma fase assim, de muito questionamento dentro do Grêmio, porque esperava-se muito dele, porque era um jogador decisivo. Ele fez grandes jogos lá, decidiu partidas pelo Grêmio. Passou por uma fase que eu acho que dificultou muito ele em se manter no mesmo nível que ele vinha jogando, por ter passado por algumas lesões. E a torcida se a torcida do Palmeiras cobra, a torcida do Grêmio cobra muito mais. Ainda mais se tratando de Porto Alegre ser uma cidade muito pequena e não é o vizinho que mora do seu lado que sabe o que você faz. É o vizinho que mora lá na Zona Sul, mesmo você morando na Zona Norte, sabe o que está acontecendo. E o Luan passou por algumas questões nesse sentido dentro do clube. Quando isso vem à tona, a cobrança ela se torna ainda maior. E eu acredito que por essa cobrança ter sido muito grande sobre ele não conseguiu sustentar. Aí ele chega num clube que talvez a cobrança é ainda maior do que era no Grêmio, vai depender dele, porque deixar de saber de jogar ele nunca deixou. É buscar uma continuidade, é focar no trabalho dele e colocar em prática aquilo que ele sabe mais fazer, né? Que é jogar futebol. É um jogador talentoso, que muitas foram as vezes que eu vi o nome dele ser ventilado lá atrás, pelos bons momentos que ele vinha jogando. Então, de repente, nessa parada possa servir de reflexão para que ele possa saber que ele tem que focar 100% no trabalho dele, porque talento ele tem. E se o clube ajudar no sentido de fazer bons jogos, de ter um time competitivo, eu acho que isso vai ajudar ele bastante aí em buscar de volta a jogar em alto nível.
Você acredita nisso também, Arnaldo? Olha, Zé, aqui eu acho que tem vários exemplos de jogadores que decidiram um campeonato ou uma temporada, jogadores que marcaram demais numa temporada. Não vou comparar, não vou fazer o paralelo, mas, por exemplo, Borja, que decidiu uma Libertadores, parecia ser um goleador implacável e tudo mais, e depois no Palmeiras não conseguiu manter o que ele fez naquela Libertadores. Ele foi o homem daquela Libertadores também, né? Eu acho que o Luan é um jogador muito irregular. Ele é bom jogador, mas é muito irregular. Teve uma temporada acima da média e não conseguiu mais repetir aquela temporada. Eu acho que ele pode ser útil, mas depender exclusivamente do Luan, como esse elenco do Corinthians passa a depender, sobretudo depois da saída do Pedrinho. A gente nem está falando, mas o Corinthians perdeu o Pedrinho, né? Nesse meio tempo. Parece ser muito pro Luan, se é que vocês me entendem, pelo temperamento, pela característica, pela irregularidade em campo. Tem vários, né? Eu lembrei aqui do Keirson. Cara, eu achava que o Keirson ia ser um jogador, assim, de carreira internacional. E teve um jogador que jogou com o Zé na Portuguesa, e o Keirson foi uma aposta do Barcelona. Vou falar de um outro que foi aposta também de gigante europeu, que foi o Rodrigo Fabri. Eu achava que o Rodrigo Fabri seria um jogador, assim, de nível internacional. E não foi, né, Zé? O Real Madrid apostou nele, mas ele não conseguiu ser, né? Ele teve. Pode falar, Lino, pode falar. Não, uma frase eu ia dizer só que ninguém é mais Luan do que o Ganso no mercado brasileiro, né? Também. Jogador que não aconteceu como a gente imaginava no longo prazo, né? Foi um tiro muito curto do Ganso, jogador top de linha. Mas o Rodrigo Fabri também te surpreendeu, Zé? Eu achei que o Fabri ia ter uma carreira, assim, enorme, cara. Me surpreendeu, sim, porque foi um jogador que surgiu também, né, na categoria de base da Portuguesa, e quando ele teve a sua primeira transferência para a Europa, foi jogar no Real Madrid, né? E depois jogou em alguns outros clubes na Espanha, Europa, enfim, mas não chegou a ser assim aquele jogador que todos nós esperávamos, né? Mas foi um jogador que nos clubes que passou, tanto aqui no Brasil como na Europa, teve alguns momentos bons, mas sim, com certeza esperávamos que o Rodrigo iria ter uma carreira assim mais vistosa, uma carreira mais imponente, né? Pelo potencial que ele tinha. Vamos ver, Luan, é contigo, hein? Viu tudo que falaram de você, é contigo agora, Luan. Vamos para as demais posições, faltam duas para a gente fechar as comparações. Everaldo ou Rony? Aí são jogadores de característica mais semelhantes, jogadores de lado de campo. Arnaldo Ribeiro, Everaldo ou Rony? Rony, acho que além de ser melhor, ele pode evoluir muito ainda. Acho que ele tem um potencial para chegar a mais. Vou de Rony. Zé Roberto. Eu também vou de Rony. Gosto muito da forma que ele joga. A característica dele é profundidade. Busca muito o 1 contra 1 ali. É algo que é difícil você ver hoje no futebol brasileiro. Um atacante que procura o duelo, né? Para tentar uma jogada mais ofensiva e cumpre função, né? Um jogador que eu vejo assim que tem a característica que dependendo do sistema que o treinador vai usar, e ainda mais se tratando em contra-ataque, é um jogador que ajuda muito e que vai crescer também, eu acho, no Palmeiras. E aí, Lino? Eu acho que o Rony é candidato não só à nossa seleção, como a grande jogo na partida de hoje. Acho que o Rony pode ser o cara do jogo de hoje, o diferencial. E falta aqui o centroavante. Bozelli ou Luiz Adriano? Lino, começa contigo essa daí.
Eu gosto mais do Luiz Adriano, acho um jogador mais completo, se movimenta, chega na área, define, é um cara que tem um nível de confiança maior. O Bozelli pode até conseguir espaço no time do Corinthians, esse jogo é muito importante, inclusive não para ameaçar a posição do Jô, porque eu acho que o Jô entra no Corinthians, vai ter sequência, vai jogar, a gente não sabe como é que ele está, mas o Jô que a gente tem na cabeça é o cara que entra, joga. O Luan é que passa a ser ameaçado pela presença de um bom Bozelli, que a gente não consegue ver, viu lampejos, viu raros momentos, mas acho ainda possível você pensar em Bozelli e Jô, mas sem o Luan. Quem assa batata nessa hipótese é o Luan. Eu voto no Luiz Adriano. E você, Zé? Eu gosto também do estilo de jogo do Luiz Adriano, que é um atacante móvel, né? É um atacante que se movimenta, dá mais opção ali para os meias, né? Para os atacantes de beirada. O Bozelli, ele é mais cumpridor de função, é um atacante mais de área, que espera a definição de jogada para depois reagir. Eu acho o Luiz Adriano um atacante mais completo. Eu vou de Luiz Adriano. Arnaldo Ribeiro? Também acho mais completo, como disse o Zé, o Luiz Adriano. E acho que o Luiz Adriano, na ausência do Dudu, pode se tornar, aí competindo com o Rony, digamos assim, competindo no bom sentido, a grande estrela do Palmeiras. Acho que ele estava já dando sinais, enfim, de afirmação quando a bola parou, e acho que ele tem potencial, categoria e versatilidade para se tornar o jogador assim mais desequilibrante do Palmeiras. Ok, a gente já escala como é que ficou o time eleito por vocês, mas falta o técnico. A gente vai... Pessoal, olha só, nos últimos 14 dias eu fiz mais de 70 mil reais em vendas na Hotmart. Na Monetize, no mês, eu fiz mais de 200 mil em vendas. Eu quero te ensinar como que eu faço isso. Quer aprender comigo, assim como os meus mais de 100 mil alunos? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que eu faço.